Olá, como vão todos? Está começando mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e nós vamos conversar um pouco a respeito das principais informações que circulam pelas redes sociais, mas que não são fake news. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse que soube pela imprensa a respeito da existência de um dossiê contra antifascistas, um dossiê que inclusive produzia fotos, informações, enfim, a respeito de críticos do governo Jair Bolsonaro. Segundo ele, é rotina que se produzam relatórios para prevenir situações que gerem insegurança para as pessoas, com potenciais de conflito, depredação, atos de violência contra o patrimônio público. Então, não é uma atividade que surgiu agora. Ana Cláudia Laurindo, é uma inversão de valores interessante, porque se os antifascistas são considerados perigosos para o presidente da República, por que os bolsonaristas, que são mais violentos, conforme a gente viu em algumas atividades que eles realizaram, inclusive aquela marcha dos 300, que só tinham alguns poucos gatos pingados, e mostrando toda a ofensiva que eles tinham com ameaças ao Supremo Tribunal Federal, etc. Por que esses são menos perigosos e os antifascistas são os mais perigosos nesse momento? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar mais uma vez com você, fazendo essas análises sobre esta nossa realidade que não para de nos surpreender. Para você, internauta, nosso carinho e também a nossa gratidão, pois você é a causa de continuarmos este trabalho, que não é apenas nosso, mas também te pertence. Inclusive, você pode interagir conosco. Então, nós temos um quadro no Brasil em que o termo antifascismo vai se tornando rotulado através das ações do governo como inimigos da pátria. Mas antes de acatar qualquer tipo de direcionamento com este timbre, cabe a cada cidadão brasileiro fazer uma análise, fazer uma reflexão, ainda que seja breve, buscar entender o que é fascismo e o que é ser antifascismo, pois o fascismo ele tem uma história fácil de ser localizada pela internet. Basta procurar fontes seguras sobre o caso, o que aconteceu, quais comportamentos eles indicam a presença do fascismo, a ofensiva aos direitos humanos, a liberdade de expressão e a manutenção da própria vida é algo que caracteriza o fascismo. Ele é muito próximo dos feitos nazistas, inclusive interagem, eles dialogam entre si com muita intimidade. Então, nazifascismo é algo muito fácil de encontrar ao mesmo tempo no período histórico, e é preciso entender o que é para depois gerar um posicionamento e entender quais são as intenções do governo Bolsonaro ao colocar antifascistas como inimigos temíveis, como possíveis portadores de potenciais de depredação, de destruição, quando nós temos a guerra montada justamente no espectro à direita, à extrema direita desse nosso momento político, onde o bolsonarismo permitiu, como o Odilon bem lembrou, aquela façanha dos que se denominaram os 300 de Brasília. Tinha em sua líder, a Sarah Winter, uma demonstração bélica nas redes sociais, onde fazia fotos com poses de arma e chegou a declarar que tinha arma no acampamento. Exatamente. Os 300, que pareciam ser 30,
Mas mesmo assim, eles tiveram uma ofensiva bastante significativa, eles romperam cordões de segurança, eles ameaçaram o Supremo e eles não são antifascistas porque eles são fascistas. É muito importante que o nosso país não se deixe levar pelo Deus dará, amanhã a gente vê o que acontece, porque está sendo anunciado de maneira formal, de maneira oficial, como uma prática do governo, a geração de dossiês, colocando dados, fichando as pessoas, fichando pessoas. Isso não é admissível em uma democracia, até porque a liberdade de expressão, que é justamente o que torna o indivíduo antifascista perseguido pelo governo, a liberdade de expressão, ela é uma riqueza democrática e nós ainda nos encontramos em um país democrático. Então, se nós temos um governo em um país democrático que tem uma ação de governo ditatorial, nós estamos mesmo vivendo uma anomalia. E esta anomalia, ela precisa ser percebida, ela precisa ser olhada, ela precisa ser vigiada, porque as instituições, aquelas endinheiradas, aquelas que pagam muito bem aos representantes dos interesses públicos, aquelas instituições, elas precisam ser, sim, incomodadas pelos cidadãos brasileiros, porque todos nós que utilizamos a liberdade de expressão nos sentimos vigiados. Todos nós nos sentimos ameaçados e não podemos acatar a acusação de, pelo fato de não concordarmos com as políticas fascistas do governo Bolsonaro, sermos perigos para a nação. Não, nós somos patriotas brasileiros, sim, porque somos filhos da pátria e temos todo o direito de nos expressarmos publicamente em benefício da história do nosso país. Esse é o nosso chão. Bolsonaro, ele está em um momento como líder maior desta nação, porque foi eleito, sim, pelo sistema democrático. Mas o Brasil, ele não é uma propriedade de Bolsonaro. E as instituições, elas ainda estão ativas e nós, cidadãos brasileiros, também precisamos nos tornar muito ativos na defesa do direito à liberdade de expressão, sem termos os nossos rostos e os nossos nomes listados em um dossiê da inteligência governamental. Olha, Ana, é muito estranho que as instituições democráticas brasileiras elas não estejam adotando uma posição mais firme em relação a essa denúncia tão grave que foi veiculada pelo UOL. E isso é muito sério porque esses métodos de fichar, de ter informações armazenadas, enfim, isso faz parte do que a gente viu na ditadura militar. Agora, é importante também que nós possamos reforçar que esse tipo de situação ocorreu no governo Bolsonaro e principalmente através de um órgão, que é essa secretaria, a SENOP, que foi criada, pensada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Sim. Então, o que nós temos conhecimento é a respeito de uma ação que aconteceu na pasta com antifascistas. Dá para especular, talvez seja a ilação da minha parte especular que isso existiu anteriormente, mas é muito estranho que você construa um órgão no governo Jair Bolsonaro que produz esse tipo de relatório e isso seja uma ação isolada. É no mínimo questionável. No mínimo questionável. E a gente sabe muito bem, sempre repetindo, que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, gosta muito de ter segredos dos outros nas mãos. Vejamos o que hoje se debate a respeito da Operação Lava Jato e o nome e o cadastro de milhares de pessoas
em que somente os procuradores superpoderosos da República de Curitiba, além do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, podem ter acesso, ou no caso Moro, poderia ter acesso a essas informações. Será que será que nessa história do combate à corrupção vale tudo? Talvez não valha. A gente vive num país em que existem muitos juristas de internetês que falam das leis, de obedecer às leis e etc. E numa situação tão grave como essa, a gente não possa evocar, inclusive, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Se temos pessoas fichadas por um órgão da administração pública federal, nomeado pelo presidente da República ou por assessores diretos do presidente da República, e isso não sensibiliza, não consegue sequer movimentar uma parte das instituições democráticas brasileiras, significa que as ideias fascistas elas estão conseguindo convencer uma boa parte dessas instituições, construindo aquilo que se chama de um novo normal. Que susto! Olha só, Bolsonaro reclama de que não faz parte da segurança presidencial poder proteger a imprensa que faz a cobertura das ações do presidente da República. Bolsonaro está errado. Errado porque a assessoria, a segurança presidencial, ela deve agir diante de uma situação que possa representar risco, inclusive para as pessoas que estão ao redor do presidente da República. Esse debate veio a partir exatamente de uma informação que assessores de Bolsonaro divulgaram de um documento sobre a imprensa que se afastou, no caso, a imprensa, uma parte da imprensa que não cobre mais aquela parte do cercadinho do Palácio da Alvorada e não cobre porque não se sente segura diante da violência dos agressores, da violência dos apoiadores do presidente da República, uma violência ostensiva, inclusive com ameaças. E é claro que os repórteres, eles são treinados nesse momento para poder filmar todas essas denúncias e poder denunciar publicamente essas pessoas que geralmente não fazem nenhuma questão de se esconder, porque sabem, obviamente, elas sabem que são ostensivamente protegidas. Agora, se o presidente da República, ou melhor, a orientação dada pela assessoria presidencial é que os seguranças que fazem parte do staff presidencial, eles não têm obrigação nenhuma de proteger jornalistas, então, por que o presidente da República acionou a Advocacia Geral da União para representar os interesses de bolsonaristas que tiveram suas páginas nas redes sociais derrubadas porque são acusadas pelo Gabinete do Ódio? Inclusive, Gabinete do Ódio, conforme foi mostrado no Fantástico no último domingo, que é explicitamente comandado pelo presidente da República. Ele não precisa operar. Ele escolheu as pessoas que fazem esse tipo de operação e o pior, são pagas com dinheiro público. Mais uma vez eu repito, não sou advogado, não sou jurista, também não sou rábula, nem especialista da Universidade do Direito do WhatsApp. Mas no mínimo, é muito estranho e insensato que o dinheiro público esteja sendo usado de maneira tão descarada para construir um gabinete do ódio, onde se exaltam os bolsonaristas e uma máquina para poder destruir a reputação de governadores, de senadores, de deputados federais, enfim, que não são afinados com o presidente da República. É, no mínimo, Ana Cláudia Laurindo, uma distopia, a palavra é essa. O que é que você acha, o que é que você crê a respeito disso? É o projeto de poder de Bolsonaro sendo posto em prática, seguindo o curso que lhe seria natural.
porque insuflar os seus seguidores contra a imprensa é algo que caracteriza Bolsonaro, que chegou a fazer gestos obscenos para a imprensa, sair do próprio palácio com uma banana na mão para oferecer, mostrar uma banana, fruta, banana, para a imprensa. Então, são gestos simbólicos que revelam todo o seu descontentamento Exatamente. com a notícia sobre o seu governo ou desgoverno. Então, Bolsonaro elegeu a imprensa como uma das suas inimigas. Ele trata mal o jornalista, ele humilha o jornalista, e nós sabemos que em um sistema democrático a imprensa livre ela tem um papel fundamental. A imprensa, ao contrário do que muita gente pensa, não é somente um lugar onde as pessoas se tornam alvos de glamour. A imprensa não é um espaço de glamourização. Exatamente. Isso é uma interpretação liberal da imprensa. A imprensa, na sua história oficial, na sua história justa, é um importantíssimo elemento da democracia, porque justamente revela, porque leva ao público aquilo que é do interesse público. Os atos de um presidente, de um governador, de um senador, de um deputado, de um prefeito, de um vereador, são de interesse público, são indivíduos pagos com dinheiro público para trabalhar em benefício dos interesses públicos. Bolsonaro tem um empenho sui generis em quebrar todo o protocolo constitucional e utilizar o Brasil, nosso país, como uma puxadinha da sua própria casa e agir à revelia das leis, empregar dinheiro público naquilo que a sua vontade permite, como é o caso da situação que envolve as tais páginas propagadoras de fake news e de discurso de ódio, que de algum modo tem um tripé do seu governo fincado nesta movimentação de fake news, esta movimentação de energia deletéria que depreda as imagens alheias, que desacredita o contraditório, que afeta o coração da democracia. Não é apenas uma birra, nada em Bolsonaro é fora de contexto. Todas as suas ações, por mais bizarras e chocantes que pareçam, elas estão concatenadas com o projeto político, com um projeto de poder que ele representa. Bolsonaro é anticonstitucional, Bolsonaro é antipovo, é anti-Brasil, e nada revela mais isso do que as suas próprias atitudes. De novo, Fundação Palmares, de novo, Sérgio Camargo, e de novo, mais uma decisão judicial que manda retirar um texto que vai de encontro a informações históricas, inclusive, e também informações, inclusive ao trabalho da própria Fundação Palmares, que é também de defender o legado do principal líder negro das Américas e talvez até do mundo, levando em conta que Zumbi dos Palmares foi o primeiro, no caso, na experiência do século XVII, a levar adiante uma tentativa de se construir uma república ali em União dos Palmares, Alagoas, na Serra da Barriga, para se confluir as várias cores da nossa sociedade brasileira, mas os mais marginalizados, como os brancos, os índios, enfim, pessoas que estão fora dos livros de história. Mas agora, um rapaz chamado Luiz Gustavo dos Santos Crispino escreveu um texto. Então, os Zumbi tinha escravos, ainda bem, novamente levando a ideia de que Zumbi dos Palmares tinha uma república de escravos, tinha escravos ali no Quilombo dos Palmares. A justiça
mandou retirar esse conteúdo da página porque o juiz disse que não cabe à justiça entrar em debates acadêmicos, mas a publicação do texto reflete em explícita desconsideração da raça, cultura e consciência pretas. É verdade que qualquer pessoa pode ter a liberdade de escrever o que quiser a respeito de Zumbi, de Duque de Caxias, de Princesa Isabel, enfim, qualquer tipo de opinião. Agora, existem instituições pagas com dinheiro público, como a Fundação Palmares, em que elas servem para preservar o legado de Zumbi dos Palmares, mas também acolher a luta e as ideias dos quilombolas pelo país, enfim, fazer esse tipo de construção da identidade nacional. Agora, Ana Cláudia, o que me chama a atenção nessa história é que houve muitas críticas nas redes sociais, e essas críticas são geralmente de bolsonaristas, e críticas que não têm sentido, porque você, por exemplo, não vai falar de Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo era um assassino ou incentivou o extermínio das pessoas na época, o Holocausto, em nome da salvação dos céus, etc., numa página do Vaticano. Não existe esse tipo de situação. Ainda mais, a gente está falando de uma fundação paga com dinheiro público, que preserva a memória de um personagem que está na nossa história e que o Luiz Gustavo dos Santos tem todo o direito de discordar, mas não na página da Fundação Palmares. Aliás, é interessante perceber que o Sérgio Camargo ele não tem projeto nenhum para a Fundação, a não ser destruir, acabar, enfim, quer dizer, bolsonarismo na veia mesmo. Na verdade, o próprio Sérgio Camargo, ele é uma anomalia na Fundação Palmares, porque ele não compreende nenhum dos requisitos para a criação e a manutenção, para a existência da Fundação Palmares. No entanto, Odilon, este relato sobre Zumbi escravagista faz parte do revisionismo. Eu ouvi pela primeira vez este diálogo por volta do ano de 2014, época em que essas ideias revisionistas elas começaram a sair dos esgotos e a ganhar público nas redes sociais. Sim. Exatamente. Então, os revisionistas que encampam esse tipo de conteúdo, eles encontraram no nicho bolsonarista muito dinheiro para financiar os seus projetos de escritas revisionistas amparados nas vozes das suas cabeças. Porque não existe uma fundamentação para isso e por conta de não existirem fundamentações, eles combatem a ciência, eles agridem e tentam desacreditar a ciência. E como do lado de cada história existe pesquisa, existe estudo, existe validação daquilo que é escrito, daquilo que é dito, eles resolveram pleitear o espaço de validação histórica com a proposta de revisar a história escrita. Então, os revisionistas brasileiros, eles estão sintonizados com revisionistas norte-americanos e ideias que se espalham pela América Latina toda, como proposta de revisar toda a história de América Latina. Então, eles encontraram um nicho para ganhar dinheiro de maneira menos trabalhosa e garantida em um país de desigualdade, em um país de difícil mobilidade social. Foi uma oportunidade para oportunistas de plantão conseguirem colocar os seus nomes em uma escalada de publicidade e financiamento. O bolsonarismo financia sites, páginas e indivíduos que se distanciam de qualquer realidade pautada na formalidade, na validade, para fundamentarem uma realidade diferenciada, com timbre de revisão, e para isso eles se fortalecem nas redes, um ecoa a voz do outro,
E nas redes, então, como eu falei, desde 2014 que esta ideia de zumbi escravagista, ela vem sendo insuflada. Porém, quando chega em um espaço oficial, aí muda de figura. E o juiz, ele está coberto de razão, porque quando uma página oficial, ela destrata a memória histórica de um dos povos participantes do processo de miscigenação brasileira, que são os povos negros. Quando há uma agressão a essa memória, é a história toda do Brasil que é agredida. O Brasil, ele fundamenta-se com a representação histórica dos povos europeus, dos povos africanos e dos povos originários. O tripé precisa ser respeitado, mantido, porque não dependem de opinião. Eles são a base da história de miscigenação desse país. Boa ou má, gostando ou não gostando, é a história que nós conseguimos produzir a partir dessa raiz. Então, manter essa história é sim da alçada do governo, e se ele não faz isso como competência, ele precisa fazer isso obrigado pela lei. Abraham Weintraub diz: não espere barulho na função que ele ocupa no Banco Mundial. Ele é a prova de que ser desconexo pode render muito dinheiro. Mais de 100 mil reais por mês, a função no Banco Mundial. Prejudicou o Ministério da Educação de um país como o nosso, imenso, e que já tem uma chaga ainda não superada em termos de analfabetismo. Atravessou a esperança de futuro de milhares de alunos, de familiares, e está ganhando muito bem para continuar dizendo aberrações de longe e, ao mesmo tempo, se programando como um nome futuro para os esquemas de voto da extrema-direita revisionista, terraplanista, bolsonarista do Brasil. Olha, gente, isso é muito sério, é muito grave. O que Ana Cláudia Laurindo agora está evocando para nós, porque o Weintraub, ele investe pesado no discurso de que saiu do Brasil ameaçado de morte. Ele está usando o discurso de maneira ilegítima. Ele copiou o que aconteceu na ditadura militar contra os opositores do regime, que realmente tiveram de sair do Brasil para não serem perseguidos ou mortos pelos generais da ditadura. Tiveram que viver no exílio durante décadas e depois voltaram com a edição da lei da anistia. E aí a gente hoje não vive numa ditadura, portanto não precisa de lei de anistia nem coisa nenhuma. E o Weintraub, ele está surfando nessa onda delirante de que nós precisamos, de que ele está sendo ameaçado de morte, e poder colar a imagem junto ao público mais conservador de que essa perseguição, esse homem perseguido, deve ser exaltado pelos eleitores nas urnas. Tanto é que Weintraub, ele está sendo construído como um provável candidato ao governo de São Paulo em 2022. Então, olha só o tamanho da tragédia que é termos o ex-ministro da Educação que teve uma gestão absolutamente incompetente no MEC e agora quer se aventurar pela área política em outras situações. Provavelmente, ele nunca assumiu isso publicamente, mas os bolsonaristas fazem questão de insuflar o nome de Weintraub ao governo de São Paulo.
Aliás, outros usam a mesma estratégia. O jornalista Alan dos Santos também, ele vem surfando nessa mesma situação. Alguns jornais estão dizendo que ele está fora do país, porque está tentando colar a mesma ideia de que as instituições estão perseguindo essa criatura. Sarah Winter também está construindo esse mesmo caminho de que é uma perseguida e tal, e merece que os conservadores, enfim, possam acolhê-la através da imunidade parlamentar. Isso mostra o quanto o nosso país está decrépito do ponto de vista político-eleitoral, e as nossas representações, muito questionadas, às vezes muitas pessoas questionam os políticos que são eleitos pelo Nordeste brasileiro, mas esquecem do próprio chão, dos próprios pés. Os políticos que estão vindo através de São Paulo, através do Rio, através de Minas Gerais, enfim, uma leva de uma classe política envelhecida, atrasada, retrógrada, tem mais algum adjetivo que eu esqueci? Miliciana. Pois é, miliciana. E, bom, cabe ao eleitor ter a responsabilidade de barrar esse avanço. mas é difícil, não é verdade? Porque Mas é a ideia do possível, herói- mas é possível. E, inclusive, os canais que discutem com a sociedade, como o nosso canal, na Repórter Nordeste TV, precisa do seu incentivo para que este debate ele continue sendo evocado. Nós não podemos assumir uma posição de vítimas. Nós não podemos aceitar o determinismo. É preciso utilizar o conhecimento, a inteligência e os posicionamentos políticos para fazermos análises que venham, de algum modo, a fortalecer a democracia com racionalidade, para que tenhamos esperança de libertação. Muito bem, com esse comentário de Ana Cláudia Laurindo, nós estamos encerrando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br